como vencer a procrastinação. Eu vou me apresentar, pode ser que você não me conheça, pode ser que você tenha caído aqui de paraquedas hoje, mas meu nome é Rita, eu sou coach de autoestima, eu ajudo as pessoas elas serem melhores e a caminhar em direção ao que elas querem. O que é procrastinação? É o adiamento, a demora, a delonga. A pessoa que está procrastinando, ela fica estressada, ela tem sensação de culpa, ela tem perda na produtividade, ela tem vergonha em relação aos outros, aos compromissos que ela não consegue cumprir. Então, logo uma pessoa que procrastina, logo um procrastinador, é uma pessoa que evita tarefas ou uma determinada tarefa. E essa tal de procrastinação, de onde que surgiu isso? Um estudo feito na Universidade de Colorado encontrou indícios que a procrastinação ela tem traços genéticos, influências genéticas. Houve um tempo, que os seres humanos eles não faziam planos futuros e a sua única preocupação era com o que comer naquele dia. Então, a gente pode dizer que após milhares de anos o ser humano agindo da mesma forma, a gente ficou acostumado a agir por impulso, dando importância ao que é urgente e não ao que é prioridade. Então, outro fator que contribui para o ato de procrastinar é a natureza da tarefa. Dificilmente você vai deixar de ir num jogo de futebol ou no almoço social que você gosta, numa festa. O que a gente pode concluir com isso? Que o benefício imediato ele é claramente percebido pelo nosso cérebro. Então, as atividades fáceis e divertidas são as mais atraentes para quem tem mania de procrastinar. E aí tem uma história, vê se alguém se identifica com isso. Se você senta ali para poder fazer um projeto, e aí você começa a organizar a sua mesa, aí você fala assim, tô com sede, melhor pegar uma água, posso sentir sede, levanta. Aí vai na cozinha, pegar água e fala assim, tô com fome. Como é que eu vou concentrar com fome? Não tem jeito, então eu vou comer. Aí vai, come e tal, enche a barriga, enche a pança e fala assim, nossa, que sono, acho que um cochilinho só não faz mal nenhum. Não vai atrapalhar em nada, vou descansar só um pouquinho. Aí beleza, você descansa um pouquinho, dorme e aí acorda, Fala assim, vou sentar aqui de novo para fazer a minha tarefa, o meu projeto e tá. Aí senta, vou entrar um pouquinho na rede social ali, aí tem um vídeo novo do Porchat. Opa, um vídeo novo do Porchat, vou ver o vídeo. E aí acabou o vídeo, chega outro que foi sugerido e você vai vendo e aí, Aí você volta lá na geladeira, para ver se apareceu algo novo por lá. E aí chega no final do dia, o que você fala? Não tem espaço na minha agenda para qualquer trabalho hoje, deixa para amanhã. Não é assim que acontece? Não tem espaço nenhum para trabalhar hoje na minha agenda e fica para amanhã. E esse tipo de pessoa, o procrastinador, ele vive inteiramente no momento presente. Ele não tem memória do passado e nem conhecimento do futuro. E só se importa com duas coisas na vida, com comodidade e diversão. Então, isso por quê? Porque no mundo animal isso funciona muito bem. Pensa, por que eu falo do mundo animal? Eu te falei que tem traços genéticos, que pesquisas na Universidade de Colorado, eles dizem que nós procrastinadores, que a gente tem essa lembrança genética de uma época que a gente só tinha que se preocupar em comer, mais nada além disso. Então, no mundo animal isso funciona bem. Quando éramos animais, isso funcionava bem, pensa bem. E pensa, se você for um cachorro e não fizer nada além de se divertir, descansar, você já é um sucesso. Então, isso em tempos tribais dos nossos antepassados estava ok. Mas agora a gente é racional, Pelo menos dizem, nós somos seres racionais.
e temos habilidades que a gente não tinha antes. A gente pode visualizar o futuro, a gente consegue formar uma imagem muito nítida do nosso futuro nas nossas cabeças, coisa que antigamente a gente não conseguia, que a gente simplesmente estava lá para poder caçar e comer, e não tinha mais nenhuma outra coisa na nossa cabeça. Então essa lembrança genética, ela nos foi transmitida. E aí o que aconteceu? A gente com o tempo e com a civilização, a gente se tornou seres racionais, pensantes, não é isso? E aí, hoje em dia, a gente consegue formar uma imagem nítida nas nossas cabeças, a gente pode fazer planos no longo prazo, um tanto de coisa que antes não tinha, que era só urgência imediatista de comer e dormir e se proteger, né? Eu falei anteriormente da natureza da tarefa e falei de uma característica forte do procrastinador, que ele se preocupa com comodidade e diversão. E é como se existissem dois grandes blocos de compromissos, de lugares em nossas vidas, sabe? O lugar A, que é um lugar fácil e divertido, né? Eu costumo dizer que é o lugar da ilha do prazer, é a ilha do lazer. Então, o lugar do lazer e o lugar B, que são os lugares difíceis. É um lugar que tem coisas difíceis e não tão prazerosas, mas que com esforço elas fazem sentido para você. Então, o procrastinador, ele passa muito tempo na ilha do prazer. É um lugar onde todos os procrastinadores, eles conhecem muito bem. Eles passam muito tempo fazendo coisas que dão prazer. A ilha do prazer, um dos grandes problemas é que a ilha do prazer, ela acontece em momentos em que as atividades de lazer não deveriam estar acontecendo. A diversão que você tem não é realmente divertida, porque é completamente imerecida. Então, o que acontece? O ar fica repleto de culpa, fica pesado, acontece estresse, ansiedade e ódio de si mesmo, pelo motivo de você estar se divertindo em um momento que não é momento de se divertir. Então, ao invés daquilo virar diversão e relaxamento, depois que passa, aquilo vira culpa, vira peso, vira ansiedade, vira estresse. Então, nesse contexto, como que o procrastinador consegue sair desse lugar, que é a ilha do prazer, para ir para o lugar das coisas difíceis, que realmente importam e vão fazer diferenças na vida dele. Até mesmo para ele poder aproveitar sem sentir culpa depois, né? Como que ele consegue fazer essas tarefas e ir para a área difícil, das coisas difíceis, dos compromissos difíceis, mas que ao mesmo tempo, com esforço, vai fazer sentido para ele vai conquistar as coisas que ele quer, né? E vai seguir a vida. Na ilha do prazer não adianta, ele não consegue seguir. Então, como que ele passa de um lugar para o outro? O lugar das coisas difíceis é um lugar menos agradável, mas onde as coisas importantes realmente acontecem ali. Como que ele faz? Ele tem um anjo da guarda. Ele tem um anjo da guarda que o ajuda nesses momentos. Quem que é o anjo da guarda? Ele chama o amigo pânico. Você já ouviu falar? O amigo pânico que fica adormecido a maior parte do tempo, mas ele acorda subitamente quando um prazo está muito próximo. Então, o amigo do procrastinador, o anjo da guarda e o amigo pânico, ele acorda desesperado quando tem um prazo, quando o prazo está acabando. No momento final, quem nunca, né? No momento final,
prazo final, dá tudo certo no final das contas. Então, existem dois tipos de procrastinadores. Existem os procrastinadores de curto prazo, que são esses que são regulados pelo prazo, que quando eles têm uma tarefa com prazo, quando vai chegando no final, quando está acabando o tempo dele conseguir fazer, ele faz e dá tudo certo. E existe o procrastinador de longo prazo. Pessoas, por exemplo, que são autônomas e que não têm têm uma carreira autônoma, são empreendedoras ou da área das artes, que são pessoas autônomas. Elas, no início, elas não têm esses prazos, porque está tudo ainda por fazer, porque nada ainda está acontecendo, até que a pessoa trabalhe duro, se dedique para fazer as coisas acontecerem. Então, ela não tem esses prazos. E além das outras coisas que não envolvam a carreira, que é o convívio no dia a dia com a família, o exercício físico, cuidar da saúde. E aí, o que acontece? E aí o amigo pânico não aparece nesses momentos. Por que ele não aparece? Porque não tem prazo. E aí o procrastinador fica assim, prolongando esse efeito da procrastinação ao infinito. Ele prolonga e tudo mais. Então isso é um problema. Esse sim é um tipo de procrastinação. A procrastinação de longo prazo, ele é muito menos visível e muito menos comentado do que é de curto prazo, que é baseado em prazos. E normalmente é sofrido em silêncio e solitariamente pelas pessoas. E isso pode ser uma enorme fonte de infelicidade e de arrependimentos. Então, às vezes, esse tipo de procrastinação, que é de longo prazo, faz com que as pessoas se sintam espectadores das próprias vidas. E o que significa isso, a pessoa ser espectador da própria vida? Ela fica vendo a vida passar. E a frustração dessas pessoas não é por não alcançarem seus sonhos, é por não terem sido capazes sequer de começar a persegui-los. Como vencer a procrastinação? A primeira coisa é preciso pensar no que realmente estamos procrastinando. Porque todo mundo está procrastinando alguma coisa na vida. De que você está fugindo? Quais são as desculpas, as mentirinhas que você conta todos os dias para você? A primeira coisa é preciso pensar no que realmente estamos procrastinando. Porque todo mundo está procrastinando em alguma coisa na vida. Todos nós somos procrastinadores. Então, pense no que você está fugindo. O porquê de você estar procrastinando, o porquê de você estar se sabotando, quais são as desculpas, as mentirinhas que você tem contado todos os dias para você. Outra coisa que é muito importante, não sei se vocês já ouviram falar de quando você tem um propósito de vida ou até mesmo quando você trabalha com o seu propósito de vida, você não trabalha, você fica em estado de flow, estado de fluxo. Estado de fluxo é quando você faz alguma coisa e não para de fazer, e não sente vontade de comer, e não sente vontade de ir ao banheiro, porque você fica completamente concentrado, você fica em fluxo. Então, quando você trabalha com algo que você gosta, quando você não só trabalha, quando você está desempenhando algo que é da sua essência, que é a sua missão, e que, de certa forma, contribui para o planeta, contribui para a humanidade, você não vê o tempo passar. Então, você não procrastina, você acorda animado. Então, ter um propósito de vida é fundamental. O que te move, o que te motiva, qual é a sua arte? Então, investigue qual é o seu propósito de vida. Até o meio do ano, eu vou abrir uma turma para o curso, serão 8 aulas, de como descobrir seu propósito de vida, investigando o seu propósito de vida, na verdade, tá certo? Então, fiquem atentos que até o meio do ano a gente vai ter esse curso, mas eu vou avisando aqui, não preocupem, tá? Então, qual é o seu desejo ardente? O que te move, o que te motiva? Qual é a sua arte? Investigar o propósito de vida. 4. Próximo,
Se você continuar assim, então são perguntas que você tem que se fazer para que você sempre consiga colocar na balança, para que você se desafie a mudar todos os dias. Então, se você continuar assim, um procrastinador, o que vai acontecer com você, com a sua vida? É se perguntar e se questionar. Então, pessoal, tem uma frase que eu gosto muito, eu não sei de quem é, eu não tô lembrada aqui, que é assim: o nosso erro é a gente achar que a gente tem tempo. Então, não temos tempo, a vida é limitada, a gente tem esse tempo aqui. Então, não fique assistindo a sua vida, não seja espectador dela, seja protagonista. É isso aí. Número 5 é sempre visualizar o seu futuro irresistível. Isso é uma forma também de você ficar conectado com o que você quer, para que você coloque sempre na balança o que é importante para você, para que você tenha sempre em mente. Então, visualizar, o que é visualizar o seu futuro irresistível? Faça um mural dos seus sonhos, cole lá com o mínimo, assim, com toda a riqueza de detalhes, o que você quer, o que você espera. Então, visualize o seu futuro irresistível e coloque na balança sempre, para que você não perca tempo. Outra coisa que é muito importante e é muito interessante é planeje sua semana, né? Planeje sua semana. E como que a gente faz esse planejamento? A gente coloca tarefas possíveis e sempre na ordem de prioridade, da mais importante para a menos importante. E você vai colocar ali na sua agenda o horário que você vai realizar aquelas tarefas. E vai sempre começar fazendo as tarefas, as mais importantes para as menos importantes. Só quando você encerrar a primeira tarefa, você passa para a segunda e assim por diante. Claro que aparecem urgências no nosso dia a dia que a gente tem que resolver e nem sempre dá para a gente fazer tudo assim. Mas aí você sempre busca as que você não fez, que são as últimas, que são as menos importantes, e faça. Ou se não fizer mais sentido, não faça. Mas é muito importante você planejar o seu dia, planejar a sua semana, porque quando você acorda, você já tem a tarefa a fazer. Porque muitas vezes a gente fica enrolando na cama porque a gente não sabe o que faz, o que vai fazer. Então, quando você já acorda e sabendo o que você tem que realizar, fica muito mais fácil. E por último, e não menos importante, eu gosto de colocar assim as tarefas mais importantes para o final. Eu sempre faço isso, eu ponho sempre que eu acho mais importante no final, é acordar cedo. Acordar cedo e começar o dia e é isso aí. E aí você começa a dormir cedo e as coisas vão acontecendo e você começa a sair desse ciclo de procrastinação. Então não seja espectador da sua própria vida, seja protagonista dela. Não seja espectador da sua vida, seja protagonista. Um beijo, até semana que vem.